Bem, então, esse é o último assunto da nossa disciplina, onde a gente vai entender um pouco mais além do que a contabilidade social, a contabilidade nacional apresenta, né? A gente vai entender melhor como funciona o IDH e outros índices sintéticos que procuram apresentar não só o crescimento econômico, como também o crescimento social, né, das regiões, dos países. Então, como está dizendo, as contas nacionais apresentam as medidas relativas à atividade econômica, mas deixam de computar outras atividades que não possuem valor de mercado, né, como, por exemplo, educação, saúde e assim por diante. E a gente entende que, para que haja um crescimento econômico, você tem normalmente um acúmulo de riqueza. Mas para que você tenha um desenvolvimento econômico, e ainda mais um desenvolvimento sustentável, o crescimento ele é entendido como um meio, né, para a promoção de um bem-estar social para gerações atuais e futuras. Tá? Então, pensando também nas gerações futuras. Então, de acordo com o Brundtland Commission, né, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade de gerações futuras de terem satisfeitas suas próprias necessidades. Né? Então, é você consumir aquele produto ou serviço, mas não exaurindo por completo a disponibilidade daquele produto ou serviço, né? Pensando que existem também gerações futuras que podem vir a se beneficiar desse consumo. Então, a gente vai logo cair de cara aí no relatório de desenvolvimento humano, né, que é elaborado pela PNUD, né, das Nações Unidas, desde 1990, e a partir dele sai o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico, para todos os países. Ele é uma das medidas síntese a serem consideradas aí num contexto mais amplo, né, de indicadores para monitorar o desenvolvimento humano. Então, o indicador do IDH agrega aí componentes sociais ao tradicional medidor de renda. Então, dessa forma, a gente pode classificar países, regiões, estados, inclusive municípios, por grau de desenvolvimento humano. E a concepção é que em todos os estágios de desenvolvimento econômico, algumas necessidades são essenciais para que o ser humano possa se desenvolver, sem as quais muitas das escolhas na vida dos indivíduos não chegariam nem a ser feitas. Quais são essas necessidades? Uma longa e saudável existência, certo? Então, componente de saúde, a aquisição de conhecimento, então tem a ver com a educação, e o acesso a recursos necessários para um padrão de vida decente, renda. Então, esse é um tripé, né, com saúde, educação e renda. Então, quais são os componentes do IDH? A longevidade, que é medida em anos, representando a expectativa de vida ao nascer. A educação medida através da combinação de dois indicadores, taxa de alfabetização dos adultos, com um peso de 2/3, e uma combinação de taxa de matrícula no ensino fundamental, nos ensinos fundamental, médio e superior, com um peso de 1/3. Então, essa parte é o componente educação. E, por último, o padrão de vida medido pelo PIB real em dólares per capita, né, o PIB per capita, ou a renda per capita, ajustada pela PPC, né, pela paridade de poder de compra, para você poder comparar os diversos países. Então, o IDH vai variar de 0 a 1, tá? E aí você tem algumas classificações. Eu vou até mostrar um pouco com mais detalhe. Essa classificação, ela tem desdobramentos, tá? Aqui está de forma bem genérica, você tem baixo, médio e alto desenvolvimento, né, de acordo com o IDH desse país ou dessa região. Então, o IDH é a média aritmética dos 3 componentes, né, saúde, educação e renda, certo? E como eles são medidos em unidades diferentes, é feito um índice, né? E o índice ele é obtido através dessa fórmula. Você tem aqui o valor observado para o país I,
o valor mínimo de todos os países, por exemplo, levados em consideração, o valor máximo e o valor mínimo. Então, esse valor aqui vai variar de 0 a 1. Né? Quando o valor mínimo, por exemplo, for igual ao valor observado, você vai ter 0 aqui, que dividido por qualquer número vai dar 0, certo? E se você tiver esse valor aqui igual ao valor máximo, 1 dividido pelo outro vai dar 1. Então, você tem aí de 0 a 1. Quais são os valores mínimos e máximos que são utilizados? Né? Isso aqui de tempos em tempos muda, tá? Mas aí você tem uma expectativa, por exemplo, de vida ao nascer de 25 anos, pode ir até 85, certamente hoje já é maior que isso. Alfabetização de 0 a 100%. E o PIB real per capita em dólares, né, ajustado pela PPC, de 100 a 40 mil, que pode ser até maior que esses 40 mil. Essa parte aqui eu vou pular. Então, além do IDH, eu vou mostrar daqui a pouco o Atlas de Desenvolvimento Humano, que tem dados bastante interessantes para o Brasil. Existem outros modelos visuais bastante interessantes, como, por exemplo, o Dashboard of Sustainability, que seria o painel de controle de sustentabilidade. É um painel de controle, como se fosse de um carro, né, onde você tem diversas variáveis, como qualidade ambiental, bem-estar social, desempenho econômico, e aí tem os indicadores, né? Como, por exemplo, essa parte superior aqui, a gente tem o desempenho corrente, né? Ou seja, o desempenho atual. Então, esse país em questão, você tem uma qualidade ambiental que está no vermelho, aqui é mostrado um gráfico ao longo do tempo, então veja que vem diminuindo, e tem aqui alguns estoques críticos, né, como reservas, ativos, capitais, que nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem um nível baixo de reservas. E aqui são apresentados alertas ambientais, sociais, econômicos, né, para alguns parâmetros que cruzaram limites ou que estão experimentando mudanças rápidas. Como, por exemplo, água, né, de repente está faltando água, ou então a água está muito poluída nesse país. A mesma coisa com bem-estar social, né? Veja que o alerta social aqui é pobreza. O desempenho econômico, né? Veja que o país está com desempenho econômico bom e crescente ao longo do tempo, e com estoque bom de capital. Só que o alerta econômico aqui seria da inflação. Então esse é um modelo, mas tem também esse outro modelo que seria o diagrama de 5 pontas do ICV, né? Onde você tem também renda, saúde e educação, mas pode incluir habitação, infância, como nesse exemplo aqui, onde tem a expectativa de vida, taxa de alfabetização, o PIB per capita e a taxa de mortalidade infantil para 2 países, né, para o Equador e para o Congo, certo? Então, assim, além do IDH, existem essas outras possibilidades. Agora, por que o IDH é muito utilizado? Porque ele é bastante simples, né? Ele utiliza somente essas 3 variáveis que eu mencionei, né? Cadê? Essas 3 variáveis que eu mencionei, de longevidade, educação e padrão de vida, e aí dessa forma você consegue ser bem abrangente, né? Você consegue analisar países, estados, municípios, porque esses dados estão mais disponíveis nesse sentido, certo? Então, deixa eu só fechar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Acho que não, né? Um material bastante simples e direto. Eu vou agora apresentar o site do Atlas, para que vocês possam dar uma olhada. Respondam aí, por favor, pessoal, com áudio. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tá joia. Então, esse aqui é o Atlas do Desenvolvimento Humano, aqui no Brasil, certo? Onde tem muito material interessante, tá? Inclusive com
mapas, tabelas, né, planilhas. A publicação mais atual para o IDH brasileiro é de 2017, onde a gente obteve essa nota de 0,778, uma faixa alta, né? E aí a gente tem 3 formas de consultar as informações: por mapa, tabela ou por gráficos. Tá? E aí existe também um relatório dinâmico, com indicações de desenvolvimento humano para nossa territorialidade, né? Então você tem todas essas indicações aqui, que aí vão além do IDH. E aí tem também a evolução do IDH para os estados de 91 a 2017. Então vocês podem visualizar aqui, cadê Pernambuco? Pernambuco está aqui, né? Com a evolução ao longo do tempo. E a nota mais alta de 0,727. Então você vai passando aqui, vai aparecendo os demais estados. Ok? O que mais? Isso aqui é outra questão. E aí você pode ver o posicionamento, né, através do ranking. Vamos ver aqui. Então você pode escolher o estado, o município. Né? Para o município, o mais atual é 2010. Para a região metropolitana, se não me engano, já tem 2017. Tem 2017. E aí você tem Brasil, né? Pode desagregar por sexo, cor, situação de domicílio, todas. E aí você tem aqui, ó, região metropolitana Florianópolis, primeiro lugar, depois São Paulo, e assim por diante. Né? Salvador, em 10º lugar. O que significa essas cores? Muito alto é de 0,8 até 1. Alto é de 0,7 até 0,799. Médio, 0,60 a 699. Tá? E assim por diante. Então, região metropolitana de Recife está aqui em 12º lugar. E ele ainda abre, né, para os componentes: renda, educação e longevidade. Ok? Deixa eu ver o que mais. Aí aqui no acervo existem uns tutoriais que vocês podem assistir com informações sobre o Atlas. E aí tem também a biblioteca, onde vocês podem baixar arquivos, né? Com publicações, né, mais antigas, tá? E tem aqui mais abaixo algumas publicações mais recentes, né, de 2020, por exemplo, com indicadores. E ainda tem aqui a base de dados, que está aqui embaixo, né, que são utilizados. Então, saindo o censo de 2020, aí certamente nós teremos o IDH também atualizado para 2020. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, mas assim, no caso do Brasil, a gente tem que olhar isso aí junto com o índice de Gini, né, professor? Por ser muito baixo nosso índice de Gini. Aí é para analisar mais questão de desigualdade social, né? Uhum. É um outro indicador importante também que merece ser estudado, merece ser levado em consideração, tá? O IDH é mais um também. Da mesma forma que eu estava mostrando aqueles painéis de controle, né? Há um tempo atrás, um aluno meu de doutorado, a gente fez uma análise de cluster, né, para indicar municípios do estado de Pernambuco que têm características diferentes. E aí a gente utilizou
acho que foram uns 13 ou foi 20 fatores diferentes para indicar os municípios que tinham características similares. E o engraçado é que existe realmente, eles se concentram muito próximos um dos outros, né, porque tem características como, por exemplo, de bolsões de miséria e assim por diante. Tá joia? Alguma outra pergunta, algum outro comentário? Bem, essa aula é rápida, né? Vou encerrar aqui a nossa gravação.